Boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme Marbach Neto, sou reitor da Unijorge e quero saudar a todos vocês que estão aqui, que vieram participar dessa 9ª edição do Intercult, um evento de grandes proporções que já tem toda uma tradição na Unijorge, em Salvador, eu diria até na Bahia, né? E ele foi totalmente preparado, com muito carinho pela equipe que preparou, com muita dedicação, para oferecer a todos nós o melhor do que pudemos, e com isso, todos que participarem do Intercult, ter o que nós fazemos questão que toda a comunidade da Unijorge tenha, uma experiência memorável. Esse não é um item ou um aspecto só de discurso, mas nós tentamos a cada momento que todos tenhamos aqui, alunos, professores, coordenadores, colaboradores, todos tenham realmente uma experiência memorável. Neste ano, o tema do nosso encontro é Entre Acordes e Estigmas, um olhar antropológico da musicalidade brasileira. Para entender mais sobre este assunto, assistiremos hoje a uma aula-concerto com uma dobradinha entre o professor Guilherme Maia, meu xará aqui presente, né, e o grupo baiano Jan Numan. O professor Guilherme Maia é compositor, produtor cultural e professor doutor em comunicação e cultura contemporânea. Tem uma vasta experiência na música e já atuou com artistas importantes para a cultura brasileira, como Luiz Melodia, Jorge Maltner, Chico Buarque, Léo Gandman, Márcio Montarroios. Atualmente ele é professor da UFBA, pesquisador do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas e colaborador do programa de pós-graduação em Música na mesma instituição. É líder do Laboratório de Análise Fílmica da Faculdade de Comunicação e pesquisador do Dramatis, ambos também da UFBA. O grupo baiano Jan Numan, que tem uma estrutura base de 10 músicos, um deles Ivan Wall, que também atua como diretor musical da banda. Para as representações no pôr do sol de sábado no Museu de Arte Moderna, a Jan já recebeu excelentes músicos brasileiros, americanos, canadenses, argentinos, chilenos, argelinos, japoneses, cubanos e de outras partes do mundo, e com certeza esperam vocês por lá, né? E essa é a riqueza musical que eles pretendem apresentar hoje aqui para nós todos. Esta aula-concerto é só o começo desses 3 dias de Intercult, que trazem temas relacionados à tecnologia, à cultura, como fator essencial dentro e fora da sala de aula, né? E a educação de ótima qualidade, que é o que nós mais prezamos aqui a todo dia. São dias de riqueza dentro da instituição, né? Nós esperamos que todo esse conhecimento extrapole os muros deste centro universitário, da Unijorge, e alcance a cidade de Salvador, né? Aproveitem toda a programação, minicursos, oficinas, mesas redondas. São inúmeras atividades da nossa programação que todos podemos desfrutar cada dia durante esses 3 dias, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Fico muito feliz de ver o auditório lotado e, ao mesmo tempo, sentido de não termos um espaço maior para poder ter todos que estão lá fora numa fila para poder entrar, porque não tem mais espaço. Mas, do outro lado, já providenciamos também 2 telões que estão do lado externo e que farão realmente com que todos possam participar e sair daqui dizendo: poxa, que experiência memorável esse início do Intercult.
Muito obrigado a todos e aproveitem agora essa dobradinha. Fala daqui mesmo, aqui está a estante. Eu vou falar lá de cima, que a estante está lá com o texto. Bem, muito obrigado a todos, muito obrigado pelas palavras do professor Marbach. Isso daqui é muito importante para mim, porque eu comecei a minha vida profissional como professor aqui nessa instituição, no ano de 2004. Né? Foi a primeira vez que eu encarei uma turma de 60 alunos. Eu já tinha dado algumas vezes aula particular de violão, um cursinho aqui, outro ali, mas entrar numa sala e encarar 60 alunos na sua frente não é brincadeira não, tem que respeitar o professor, viu? Porque é uma experiência fantástica. Bem, eu quero agradecer a Unijorge, a direção, a figura do reitor, da professora Midian, que foi minha interlocutora durante esse processo, professora Paloma Modesto, por tudo que a gente viveu junto aqui na Unijorge, foi uma experiência muito bacana, e a todos os colegas professores aqui da minha época, que não estou reconhecendo aqui, a visão já não está tão bacana assim, apesar dos óculos, mas estou reconhecendo os rostos ali, conhecidos e tal. Enfim, quando me chamaram para fazer essa palestra, Entre Acordes e Estigmas, um olhar antropológico da musicalidade brasileira, a primeira coisa que eu falei, gente, eu não sou antropólogo. A minha formação é na área de música, eu fiz graduação e mestrado em música e o doutorado em comunicação, mas numa área bastante fechada da comunicação, que é a área do audiovisual, né? Trabalhando com cinema, televisão, etc. Mas... ao mesmo tempo, durante 23 anos eu vivi exclusivamente de música, de tocar, de compor, de trabalhar nessa área, fazer arranjo, etc. Então digamos que eu tenho um olhar antropológico como fenômeno a ser observado, e não, né, eu fui o objeto de estudo de mim mesmo. E queria começar, eu vou ler um texto aqui, tá? E começar fazendo uma reflexão sobre a música nas nossas vidas, de que modo ela participa da nossa vida, de que modo ela nos encanta, para conduzir ao tema central da questão, que seria o que é a música brasileira, o que é a musicalidade brasileira. Então vamos lá. A música, em suas múltiplas formas de manifestação, se apresenta a nós naturalizada, uma coisa simples e comum no nosso cotidiano. Afinal, vivemos imersos em música como uma espécie de líquido amniótico do qual nós nunca saímos. A música fez parte da vida da humanidade desde muito cedo, nos mais variados contextos étnicos e culturais, mas a partir do estabelecimento dos primeiros processos tecnológicos de gravação e difusão, até os digitais dias de hoje, vem sendo oferecida de modo cada vez mais abundante, chegando ao mundo contemporâneo medida em terabytes. É muito comum você ver um jovem dizer, eu tenho 5 terabytes de música. Gente, é muita música, é muita coisa. Quem é que ouve tudo isso? Como ouve tudo isso, né? Especialmente, mas não só nos espaços urbanos, ouvimos música queiramos ou não, gostemos ou não, o tempo todo. Ela se imbrica na nossa vida, na construção da nossa identidade e na nossa memória afetiva. Normalmente, quando eu falo sobre isso, eu falo de uma experiência pessoal, mas que normalmente é compartilhada por todo mundo. Quando nós estamos vivendo alguma movimentação intensa na vida amorosa, né, seja um princípio de relação, um envolvimento, uma nova paixão, ou o final de uma relação, preste atenção em que tipo de música você se pega cantando, distraído. Se for o fim de uma relação, a possibilidade de você, de repente, estar dirigindo o carro e estar sofrendo, é enorme. E isso não interessa o gênero, não interessa os seus preconceitos, o seu gosto, não interessa o seu gosto pessoal, né? Eu detesto o Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, vai aparecer na hora da separação, principalmente para quem tem a minha idade, etc., não para um jovem, mas vai aparecer alguma outra coisa. Ela entra e toma conta da nossa vida de uma maneira muito interessante, né? Raciocinando por absurdo. Pensem aí por alguns segundos como seria o nosso mundo se a música não existisse. Sem graça, né?
Eu acho que é pior do que isso. Eu teria menos gente no planeta, depois eu vou explicar por quê. O planeta seria menos povoado se não existisse música. É estranho, não é? Como é difícil conceber nossa existência sem a música. Pois é, naturalizada nas nossas vidas, a música parece simples. Saborear as delícias da música é simples, mas tanto a produção quanto a circulação e a fruição da música são fenômenos de alta complexidade que envolvem desde processos que se estabelecem durante o surgimento da nossa espécie, passa por importantes relações matemáticas entre os sons, descobertas e estudadas pelos filósofos gregos, e se desenvolve ao longo da história como forma de arte e de entretenimento, se moldando ao sabor de forças sociais, políticas e de uma indústria poderosa que controla os dutos por onde passam as músicas e uma quantidade e um fluxo tsunâmico de dinheiro. Música produz muito dinheiro, é uma indústria mundial, né? Nós sabemos disso, né? Talvez não prestemos tanta atenção ali no momento... Oi? Água? Obrigado. Talvez não prestemos atenção no modo como a gente usa a música, tá ali o tempo todo. Por trás disso tem uma indústria muito poderosa, inclusive determinando o que nós ouvimos ou não. Né? Mesmo num contexto eu posso ouvir hoje, se eu quiser, música indiana, música da Tailândia, vou voltar a uma música da Noruega, música norueguesa, eu tenho acesso a isso. Mas quem me guia nesse mundo para escolher o que eu vou ouvir? Se eu ficar passivo, eu vou ouvir exatamente o que a indústria cultural quer que eu ouça, não é isso? Você não precisa nem fazer esforço para estar doendo, nunca comprei, nunca ouvi, nunca botei em casa, está na minha cabeça já. Eu não fiz nada, não fiz o menor esforço, e ela já está aqui. O Ivanzinho não conhece, é isso? Ele não conhece essa música? Não é possível, cara. Levanta, por favor, todo mundo me aplaudir. Ele não conhece. Mas tem outra, né? Aí se eu te pego, você conhece. Aí se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Pronto, aí, tá, agora chegamos lá. Eu queria falar um pouco, primeiro, sobre o poder de encantamento da música, né? Tem uma coisa interessante, a música trabalha com som, certo? E o que é som? Né? Uma parte, é um fenômeno, né, que parte de um movimento vibratório de um corpo. Para um corpo vibrar, eu preciso que uma força incida sobre esse corpo, certo? Tem que ter uma força empurrando. E quando ele vibra, o que é que acontece? Ele pressiona o meio aonde esse corpo está inserido. Ele pressiona, no nosso caso aqui, o ar, mas pode ser embaixo d'água também. E a intensidade sonora é medida em decibéis, uma medida de pressão sonora. Ou seja, enquanto nas outras artes você lida com, por exemplo, na pintura, você lida com matéria, não vamos deixar de lado essa coisa de que matéria é energia concentrada, porque aí vai entrar num terreno einsteinsiano, né, que eu não vou dar conta disso. Mas é matéria, né? A gente sabe, a gente pega. A música, o músico, a matéria-prima dele é energia. Ele trabalha com energia, ele molda energia, e isso faz toda a diferença. Talvez isso seja uma das coisas, não sei, não estou afirmando, mas uma das coisas que faz com que a música tenha a potência que ela tem. Ela trabalha diretamente com a energia. Não é uma tinta e um pincel que eu passo ali. Não é um cinzel esculpindo uma pedra. É uma outra coisa. Talvez nem nós músicos consigamos dar conta de quão sofisticado é esse fazer musical. E o que é que o compositor e o intérprete fazem? Manipulam essa energia para produzir determinados efeitos em quem está escutando, né? Há sempre uma intenção de produzir, ninguém faz uma música por nada, né? Faz para que alguém escute. E nesse ato de escutar que aconteça alguma coisa lá com essa pessoa. E nesse ponto eu acho interessante a gente observar algumas definições de música do século XIX. Por que do século XIX? Porque a partir do início do século XX, principalmente no campo da música de concerto, o próprio conceito de música passa a mudar.
né? Os ruídos são incorporados, surge a música concreta na França, lá por volta dos anos 40, a música eletrônica, e dentro desse ramo da música sinfônica de concerto, que, digamos, não gosto da palavra vanguarda, mas vá lá que seja, essa coisa da vanguarda, ela vai criar uma outra corrente. Mas a música que nós consumimos até hoje, massivamente, tem vínculos muito mais fortes com essas definições, com essa música do século XIX. Por incrível que pareça, mas assim é. Olha as definições. Wagner, 1850. O coração é o órgão do som. Sua linguagem conscientemente artística, a música. Pierre, 1842. A música é a arte de exprimir sentimentos e estados de ânimo por meio de belos sons. Tem que ser belo. Tem que ser bonito. Michaelis, música é a arte de exprimir sentimentos através da modulação de sons. É a linguagem das paixões. Friedrich Kirch, a música é a arte de exprimir ou provocar sentimentos e estados de espírito por meio da escolha e da união dos sons. Mais uma. O objetivo principal da música é a imitação, ou melhor, a estimulação das paixões. Isso é Heinz, 1805. Todos eles falando basicamente a mesma coisa, né? Seria a representação das paixões. Eu prefiro pensar que como alguns definem aqui, a estimulação das paixões e provocar sentimentos. O músico não precisa necessariamente estar triste para fazer uma música triste. Ao contrário, muitas vezes ele está tão contente porque ele está achando os acordes certos e a melodia está rolando fácil, que ele está ali num estado de alegria enorme, mas ele sabe fazer, organizar os sons de tal modo que produzam patos de tristeza. O importante é o que ela produz na recepção. Não interessa se o cara está triste ou alegre. Eu posso pintar um quadro tenebroso e muito feliz por estar fazendo isso. E aí, eu queria entrar nesse caminho do poder de encantamento. Tem uma frase que circula na internet, né, por aí, esses memes, que eu acho sensacional. Todos os homens são iguais, mas alguns são músicos. Não estou puxando a brasa para a nossa sardinha, não. Estou puxando o gelo para o nosso caviar, que é muito diferente. As narrativas mitológicas e religiosas, produzidas nos mais diversos contextos históricos e antropológicos, coincidem no que diz respeito a atribuir à música um poder mágico doado ao homem por uma instância metafísica. A mitologia grega atribuía à música origem divina e designava seus inventores e primeiros intérpretes, deuses e semideuses como Apolo, Anfião e Orfeu. Nesse obscuro mundo pré-histórico, a música tinha poderes mágicos. As pessoas pensavam que era capaz de curar doenças, hoje a ciência confirma que purificar o corpo e o espírito e operar milagres no reino da natureza. Também no Antigo Testamento se atribuíam à música idênticos poderes. Basta lembrar o episódio em que Davi cura a loucura de Saul tocando harpa. Essa dádiva divina que cura doenças e purifica é descrita pela epopeia homérica como a potência do bom músico de impor sua vontade aos deuses e de produzir no ouvinte a perda da consciência e um atordoamento dos sentidos, que, para muito além da lógica e da razão, produz, de alguma forma, aquilo que chamamos de paixões. O faz de modo tão intenso, além disso, que tanto produzi-la quanto deixar-se levá-la por seus encantos podem levar ao fim trágico. Observemos, por exemplo, o mito de Orfeu, que ocupa um lugar central na filosofia do Ocidente no que diz respeito à busca do homem por uma explicação para o efeito musical. Na lenda grega, Orfeu é filho de Apolo e Calíope, a musa da poesia épica. Orfeu é um xamã, um mágico, mas, acima de tudo, um músico excepcional que canta e toca a lira de tal maneira que pode alterar o curso da natureza e faz com que todas as mulheres se apaixonem por ele. Ele se casa com Eurídice, que é mordida por uma serpente e morre pouco tempo após o casamento.
Com a lira que lhe fora dada de presente pelo próprio Apolo, Orfeu tenta consolar-se, inundando os vales com belas canções, mas não consegue obter o desejado consolo. Desesperado, desce aos infernos para buscar Eurídice, e através da magia do seu canto, consegue convencer Plutão e os guardiões do inferno. Pô, coitada da Eurídice, né? Não podia ir para o céu, não, tão boazinha. É para levar sua amada de volta ao mundo dos vivos. As divindades infernais, no entanto, aí tem aquela história. Você pode levar, mas você não pode olhar para trás. Ele olha e Eurídice fica. Quando ele volta para o mundo, as seguidoras de Dionísio, as bacantes, querem Orfeu, mas ele está deprimido, está muito triste, não dá atenção a elas. Elas matam, esquartejam, dividem o corpo em pedacinhos e jogam no rio junto com a lira. No rio, a cabeça de Orfeu continua cantando e sua lira continua tocando. Isso é uma boa metáfora, né, da perenidade da música. O compositor vai embora, o cara vai embora. Todos nós vamos embora, mas a obra fica quando é boa. Tom Jobim vai ser executado daqui a 1000 anos, eu tenho certeza que ainda estão tocando músicas de Tom Jobim, dos Beatles, etc., dos grandes compositores. A obra, a música, ela não morre. Outra coisa, o poder de encantamento, o poder do músico de encantar todas as mulheres da área, lógico, né? É assim, mas quando você vê, você pega o seguinte, pega o filme, o documentário chamado A Primeira Visita, First US Visit, primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Né? O encanto, aquela coisa das fãs dos Beatles é uma coisa impressionante. Tem um outro episódio, que é o episódio das sereias, né? Que anunciavam a sua presença para os navegantes por um canto murmurado, exerciam sobre os marinheiros um fascínio tão absoluto que, para ouvi-las mais de perto, eles se lançavam ao mar e eram tragados pelas águas. O herói de Homero, Ulisses, tendo que atravessar a região onde ficavam as sereias, segue os conselhos da feiticeira Circe e instrui sua tripulação para que o amarrem com força junto ao mastro do seu barco, enquanto seus marinheiros deveriam fechar os ouvidos com cera. A descrição de Ulisses, dessa experiência de ouvir o canto das sereias e não poder ir, ele diz que foi a maior sensação de desespero que ele sentiu na vida. De tão envolvente que era aquele canto, e ele amarrado no mastro, ele ouvia, era atraído, mas não podia ir. Nessa mesma passagem, um dos tripulantes não resiste e se lança ao mar para uma morte certa, mas é salvo por Afrodite. Desculpe, voltando um pouco. Orfeu, de novo, no episódio do encontro da expedição dos argonautas com as sereias, qual é a solução dele? Ele não tapa os ouvidos, ele começa a cantar mais alto e mais forte e mais bonito do que as sereias. Né? Aí é jogo duro. Fica um contra ele. Ele também é o xamã, elas também são, fica aquela briga de feiticeiro ali e ninguém ganha. Parece que o único antídoto para esse encanto da música, ou você produz um som mais encantador do que o das sereias, né? Ou as outras opções são sofrer amarrado ao mastro ou resignar-se a não ouvi-las simplesmente. O que esse mito quer nos dizer, de alguma forma, né? É de que é impossível resistir aos encantos da música. A gente não tem defesa para isso. E vamos pular, falou-se até aqui de importante de uma propriedade de produzir paixões e de um poder mágico e inexorável. Uma atração irresistível que se efetua sobre o ouvinte, quer ele queira ou não. Se as mitologias conferem a esse poder uma essência metafísica, a natureza pragmática de disciplinas científicas contemporâneas busca respostas objetivas para essa questão. Em que pese, entretanto, alguns sucessos recentes da psicofisiologia da escuta, o modo exato como a música exerce seus encantos sobre nós ainda mantém uma natureza mágica e permanece um enigma a ser decifrado. Como diz Juan Heuderer, apesar de milênios de práticas e reflexões, aprendeu-se muito a manipular o fenômeno. Fazemos música, ouvimos música, fruímos música. E descobriu-se um tanto sobre os mecanismos da percepção musical humana, mas o mistério do efeito ainda não foi desvelado. Heuderer, no entanto, apresenta uma hipótese interessante. Aceitando, a princípio, a hipótese de que nós somos bichos predadores.
Vamos aceitar isso, não vou discutir essa questão aqui, mas nós temos dentes caninos, olhos paralelos na frente. Isso são características de bicho que caça, que ataca. Né? Normalmente o bicho presa tem visão lateral para ver atrás. Nós não conseguimos ver atrás. Quem é que cuida da retaguarda? O ouvido, a audição. E quem é que vela pelo nosso sono? O sentido que fica de prontidão. O tato não é. Chegar alguém para lhe prejudicar ali, até você sentir no corpo, você já está entregue. A visão está fechada. O olfato tem que ser uma catinga daquelas, né? Para acordar alguém, meu amigo, tem que ser uma catinga muito forte. O som não. Um sonzinho sutil dentro da casa, né? Ele já, aquela célebre, você está sozinho de noite numa casa que você não, até na sua própria casa mesmo, de repente você começa a ouvir dentro, como se fosse dentro da sua casa, um som não identificado. O corpo se arrepia todo e você se prepara para o ataque, né? Ou para a defesa, depender da coragem da pessoa, né? Mas é isso que ele vai falar, olha só. Então nossa audição teria mais um sentido de defesa do que de ataque. Lembremos que a audição é o sentido... Não. Segundo Roederer, as funções cognitivas do cérebro são controladas principalmente pelas redes corticais, frontal e de associação, enquanto o impulso motivador e a resposta emocional são controlados pelo sistema límbico, uma parte filogenética antiga do cérebro que inclusive compartilhamos com os répteis, que compreendem várias estruturas que se situam entre as áreas do córtex e o hipotálamo. Em conjunção com o hipotálamo, a parte do cérebro que integra as funções do sistema nervoso autônomo e regula o sistema de informação neuroquímico, o sistema límbico policia a entrada sensorial e, de acordo com a relevância da informação, mobiliza a saída motora com o objetivo específico de assegurar uma resposta que seja mais benéfica para a preservação do organismo e a perpetuação da espécie num ambiente complexo e hostil. Ao contrário do córtex, as redes corticais, né, que controlam o comportamento inteligente, boa parte do circuito neural do sistema límbico já está no nascimento pré-conectada a funções programadas durante o lento curso da evolução filogenética. A motivação e a emoção são manifestações integrais do sistema límbico. A tese de Roederer é que a informação que nos chega pela audição, órgão de defesa, é processada em primeiro lugar pelo sistema límbico, antes que o córtex possa entrar em campo. Decorreria daí que a música, digamos que se aproveita disso para nos fazer de fantoches. Basta pensar um pouco no modo como a música opera nos filmes. Fique triste, fique alegre, fique apreensivo, pois o herói está em perigo. Fique tranquilo, pois acabou tudo bem. Ela está fazendo o tempo todo isso nos filmes, principalmente nos filmes mais comerciais, né? Onde ela tem essa função exata de emoção. Eu gosto de dar um exemplozinho simples da gente entender, né? Eu estou aqui falando, de repente um aluno, tem que ser um aluno que vai fazer isso, né? Eu acho que um professor não faria, para brincar comigo, bota uma bomba de São João aqui atrás de mim. Bum! Eu já estou ali. Eu não pensei. Eu não parei para analisar o que foi. A resposta é imediata, gente. Não, tem um quadro dessas pegadinhas de televisão muito engraçado, né? O cara está assim numa fonte, uma praça com aquela fonte com água ali, né? E ele fica assim como se estivesse procurando alguma coisa. Aí passa alguém, ele, pô, eu perdi minha aliança aqui, você pode me ajudar a procurar? A pessoa dobra o corpo para frente. Quando dobra o corpo para frente, vem dois caras atrás dele, um com um prato suspenso, aquele prato sinfônico, né? E o outro com um trompete. Pá! Faz um ataque, a pessoa se joga. E eles fazem isso 10 vezes, e as 10 pessoas se jogam. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que a música consegue mobilizar os sons de uma maneira geral. Muitas vezes num filme é uma porta batendo, né? uma súbita mudança de um regime onde não há muitos sons, um regime silencioso para um regime muito barulhento. Aquilo mexe com o espectador, te dá um susto e seu sistema límbico responde. Ele não entende que é uma coisa artificial. É isso que a arte faz com a gente. Né? A música, o cinema e tal, tudo é artificial, é artifício. Mas ele faz com que as nossas emoções entrem em movimento, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não. E o que eu falei até aqui
foi para refletir um pouquinho sobre esse poder, sobre quão grande é esse poder e sobre os perigos disso, né? Porque isso pode ser manipulado para o bem ou para o mal. Né? Simplesmente para ganhar muito dinheiro, reprodução em massa de um determinado estilo, um determinado gênero, para convencimento, né? Para que você compre um produto, ou um político, né? Na mesma dimensão. Qual é o político que lançou? Eu estava me lembrando aqui ninguém sabia quem era Hilton. Até ele lançar, eu quero Hilton 50. Pronto, acabou. Mudou a vida política do cara. Ele virou outra pessoa conhecida por todo mundo. Hein? É verdade. Eu levei esse caso para a sala de aula. Eu estava dando aula aqui na época, numa turma de publicidade e propaganda. Eu falei, vamos analisar esse negócio aqui, vamos ver por que essa música fez tanto sucesso que eu não estou conseguindo entender. Normal, uma música normal, igual a tantas outras. 50, agora ele lançou de novo. 50, 150, aí ficou esquisito pra caramba. Olha só. Vamos pensar um pouquinho como é que a música participa das nossas vidas para a gente ir chegando lá no coração do problema. Primeiro, há uma grande diferença entre ouvir música e usar música. Uma coisa é você parar tudo o que está fazendo para apreciar uma peça musical. Né? Outra coisa é estar fritando ovo na cozinha e botar uma música lá. Né? É bem diferente isso. Está fazendo uma outra coisa, estou andando de ônibus, chato pra caramba, né? Pegar um ônibus, vou passar 40 mil, bota lá, né? Para tornar a viagem mais branda e tal. Isso não quer dizer que não seja bom, é bom, mas é diferente de parar e ouvir música. E normalmente, é lógico que eu não vou fazer essa pergunta aqui esperando que todos respondam, mas eu normalmente faço essa pergunta assim em sala de aula: qual foi a última vez que você parou tudo o que estava fazendo e sentou para ouvir uma música do princípio ao fim, principalmente uma música longa, como música sinfônica, por exemplo, que às vezes dura 40 minutos? Hein? Ele faz todo dia, toda hora. Não ouve mais. Parei de ouvir. O músico dizendo, eu detesto música. Não fez não. Enfim. Isso é uma questão para ser pensada também, é uma das questões que eu estou abrindo aqui. Mas por que a gente ouve música? A gente ouve música, em primeiro lugar, porque é bonito, porque é belo, porque é bom, porque a música tem poderes estéticos, o poder de encantamento da beleza, análogo a uma bela paisagem, um belo poema, né? Faz bem. A arte tem esse poder de transcendência, né? De tirar a gente dessa experiência, desse ramerrãozinho do cotidiano, conta para pagar e tal, não sei o que lá, aquelas coisas, trabalhar, um negócio, né? É legal, dignifica o homem, né? Mas é trabalhar. A música leva a gente, a arte leva a gente para uma outra sintonia na vida, naquele momento em que a gente está fruindo, né? A música é muito usada como ferramenta de distensão nos rituais de trabalho, né? Muitos rituais de trabalho, você vê as tecelãs e trabalho agrícola marcado pela música. Aquilo não é só para marcar o ritmo, né? É para tornar aquela tarefa menos árdua, né? Uma vez eu estava um arremedo de estúdio que eu tenho em casa, trabalhando e tal, estava trabalhando numa música de uma animação, aí daqui a pouco começa a ouvir alguém cantando na janela do terceiro andar. Era o cara que estava pintando o prédio, descendo, aquele ali, um sol batendo na moleira dele, ele descendo, pintando e cantando. Para que ele estava cantando? Qual é a função daquele canto ali? Né? Amenizar um pouco aquela experiência árdua que ele estava ali. Outra coisa é aquela coisa de produzir o transe hipnótico, o êxtase religioso. Não há religião que não use isso. Quando eu imagino aquelas catedrais da Idade Média, com aqueles padres cantando canto gregoriano, eu convencia qualquer pessoa da presença de Deus ali. Qualquer um. Devia ser uma coisa naquela época, né? Até hoje, vá ao Mosteiro de São Bento e vê o que vai acontecer. Não sei nem se ainda está em atividade, tá? Tá, né? Você vai ver o que vai bater em você ali naquela hora. Cuidado, se não vai se converter, porque é bonito demais. Né? Isso está no candomblé, está nas religiões indígenas, está em todos os lugares. Acho que eu não tenho notícia de uma religião que não use a música com esse objetivo. Um agente muito importante nas nossas práticas de lazer.
quase não há atividades coletivas de lazer onde não tem a presença de música. A gente tem esse problema, às vezes. Você dá uma reunião em casa, mas como a gente trabalha com música, você não quer botar música, né? Não é isso? Você não quer, pô, não, eu trabalho aqui não. Aí daqui a pouco vai chegar alguém, poxa, mas não dá para botar uma música, não, está estranho, não está, né? Tem que ter aquela presença de você sair, vai para a praia, para qualquer lugar, para o bar, qualquer lugar que você vá. Nesses ritos sociais, a música está ali presente. E isso, né, mais ou menos, eu volto de novo a usar a palavra distensão, ela faz parte dos nossos momentos de distensão psicológica, né? A gente sai daquele regime de trabalho e entra num outro, trabalhos e problemas e tal, e entra num outro regime, o regime do lazer. Olha a música lá. Ainda outra coisa, um ingrediente decisivo nos rituais e nas práticas de procriação da espécie. Eu gosto de dar um exemplozinho assim. Suponhamos que o aluno ali, ou o colega ali, professor, tem uma moça do lado dele, aqui nessa sala. Agora, os dois se levantem, fiquem um de frente para o outro, aproximem os corpos e comecem a fazer movimentos regulares para um lado e para o outro, para frente e para trás. Se estiver tocando uma música, ninguém vai falar, nossa, eles estão dançando. Ha, ha, ha. Né? Está dançando, está legitimado socialmente. Né? O que são essas festas? O que é a dança, se não, né, parte do encantamento, da conquista e do ato sexual propriamente dito, quando não no próprio ato, de vez em quando, bota uma musiquinha. Né? Porque eu acho que se tirar a música, vai diminuir a reprodução da espécie humana de uma maneira assim notável. E por fim, um poder agregador. A música tem um poder agregador enorme. Né? Pensem na sensação que vocês têm quando estão coletivamente cantando o hino nacional no estádio. Ou digamos que seja o hino do Bahia. Vitória, tem? 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 Tem, né? Esquece. Tem dois? Legal. Mas tem uma coisa. Hein? Tem um solene e um popular. Ninguém conhece, mas tem dois. Não sou Bahia não, eu sou Botafogo, eu estou à vontade aqui. Eu estava conversando com o Ivan sobre essa coisa, né? Eu tenho algum trauma que eu acho que pode ter vindo. Eu tinha 10 anos no golpe militar e eu vi muita coisa. 14 anos, 68 eu tinha 14, estava entrando na escola técnica, vendo aquelas coisas todas, meus colegas sendo perseguidos e aquela comoção nacional. Hoje em dia eu não tenho a mínima condição de cantar o hino nacional em grupo. Não peçam para isso acontecer aqui. Até no futebol de praia do meu filho eu chorei. Aqueles timinhos de futebol de praia, umas 20 pessoas ali, né, cantando o hino nacional. No meio do fim a minha voz começa a ficar embargada e eu não consigo, no estádio nem pensar, né? Até em casa vendo o jogo, se a turma vai, não, vamos levantar, vamos cantar o hino, eu falo, não, para mim não dá não. O Ivan lembrou daquela coisa da sensação de pertencimento. Eu vou falar aqui uma palavra porque ela é uma expressão, ela é da ciência, né? Não levem a mal. É o instinto de manada que a gente tem. A gente compartilha com outros animais. Aquela horda, aquele grupo de gente cantando junto. Quem já participou de um coral sabe muito bem o que significa cantar junto, cantar com um grupo. É uma sensação de pertença, né, de pertencimento a um determinado grupo impressionante. E ele lembrou o chiclete com banana, esse mesmo. O que é aquilo, gente? Que poder que eles têm, né, de atrair uma multidão atrás dele, que a poeira vai na frente 1 quilômetro. É uma coisa impressionante. Não estou fazendo julgamento de valor se a música é boa ou ruim. Eles conseguem, eles fazem, acontece, é fato. Né? E aqui, falando disso, dessa questão principalmente do fervor cívico, dos hinos e as músicas nacionais, a gente cai no ponto que mais nos interessa nessa conversa. O que é música brasileira e de que modo esse conceito de música brasileira nos afeta.
Para introduzir a questão, é preciso ter em mente o grau de complexidade do processo cultural que envolve o surgimento das nações contemporâneas, permeado por intensos e constantes fluxos migratórios, êxodos, diásporas, misturas de etnias, guerras e relação de dominação e submissão política e cultural. O Brasil, especialmente, é um dos países do mundo onde isso pode ser notado de modo muito evidente. Indígenas de diversas etnias, portugueses e espanhóis, lembrando que os árabes passaram 800 anos lá, né, antes deles virem para cá, ou seja, eles já vêm para cá contaminados pela cultura árabe, ingleses, variadas etnias de africanos, holandeses, franceses, mais tarde, italianos, asiáticos, poloneses, alemães, e por aí vai. E vai sem parar. Isso sem contar as trocas culturais e étnicas que ocorrem nas nossas regiões de fronteira com nossos irmãos latino-americanos. Eu não sei se vocês sabiam disso, e não perguntem como eu sei, mas nosso passaporte é um dos mais valorizados no mundo do crime organizado internacional. Qualquer pessoa pode passar por brasileiro. Né? Se até Deus é brasileiro, por que aquele cara com aquele passaporte não ia ser? Né? Mas é isso. Olha para essa sala aqui, gente. Nós não temos uma identidade étnica, o que já complica a noção do que é ser brasileiro e complica mais ainda a questão do que é música brasileira. Basta fotografar essa sala aqui e passar um tempo olhando para ela, você fala, gente, todo mundo é diferente, não tem ninguém. Imagina se você estivesse no Japão. Eu sei que a gente tem uma percepção de que todo japonês é igual, não é bem assim. Mas eles têm mais ou menos aproximadamente a mesma cor da pele, o mesmo formato de olho, tem uma série de características e nós não. Digo isso porque, nesse contexto tão multiétnico e multicultural, não é fácil falar de uma identidade brasileira, ou como é o nosso caso aqui, de uma música brasileira. Eu nasci em 1954 no Rio de Janeiro. Enquanto crescia e tomava forma minha memória e meu coração musical, o rádio e logo depois a televisão difundiam massivamente músicas em espanhol, italiano, francês, inglês e, é claro, em português. Eu sei que as pessoas mais jovens aqui não passaram por isso, mas isso mudou a partir de 1964, quando mudou o regime de governo. Né? E a articulação direta com os Estados Unidos, a indústria cultural americana varreu do mapa tudo que não era música anglófona, inglesa e americana, e nós ficamos aqui com o mercado dividido em música brasileira e música anglófona. As canções francesas saíram, eu estava brincando no camarim, eu tenho de memória aqui, não vou fazer essa performance aqui de cantar boleros agora nesse momento. Eu sei que seria até interessante, tem gente torcendo para isso aqui na primeira fila. Mas eu aprendi o espanhol que eu falo até hoje, o portunhol, melhor dizendo, ele é todo herdeiro dos boleros que eu ouvia era um sucesso. Bésame Mucho é um sucesso tão grande quanto essas músicas que eu citei aqui agora. Vocês não fazem ideia de como era multicultural o nosso rádio. Não é mais. Agora é um Alejandro Sanz que aparece, o outro lá, o italiano, Andrea Bocelli. Eu vou dizer aqui de memória, não está escrito aqui, o número de cantores italianos que eu tenho aqui, ó, Sérgio Endrigo, Nico Fidenco, Peppino Di Capri, Gigliola Cinquenti, Rita Pavone. Tá bom já, né? De uma memória de 10 anos de idade? Tem mais. Sérgio Endrigo, eu já falei. La festa appena incominciata è già finita. Pedacinho só. Como é que é quem canta? Il cuore non è più con noi. Gente, como é que eu sei isso? Eu não sei falar italiano, gente. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, a construção da minha musicalidade tem alicerces no samba, no baião de Gonzaga, na bossa nova, mas também é permeada por inesquecíveis e saborosos boleros, mambos, rumbas, tchá-tchá-tchás, canções românticas italianas, brasileiras, francesas e americanas, além do rock inglês e americano massivamente difundido por aqui nos anos 60. Dito isto, pergunto, qual é a nacionalidade da música que mora em mim, que me constitui? Complicado, né? Além disso, não existe a rigor uma música brasileira, mas muitas músicas brasileiras. A música produzida no Pará não é a mesma que se produz em Goiás, na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Se o samba pode ser considerado o mais emblemático índice,
musical de Brasil, isso não se deu de maneira espontânea, mas pelo fato do Rio de Janeiro, lugar para onde houve uma grande migração de baianos no início do século XX, ser a capital federal em um momento no qual o governo Getúlio Vargas, percebendo a importância do rádio como veículo de comunicação de massa, decide difundir pelas ondas da Rádio Nacional a ideia do samba como marca identitária de um determinado Brasil, um ponto de união que o governo entendia ser necessário construir no imaginário dos brasileiros. Como o samba era, naquele momento, um gênero musical praticado abundantemente no Rio de Janeiro, se tornou um símbolo do Brasil. Mas o samba representa o Amazonas? O samba representa o Rio Grande do Sul e o Paraná? Goiás? Acre? Complicado, né? No entanto, ao mesmo tempo, sabemos de coração que isso existe. Sabemos músicos, sabemos ouvintes. Há algo que a gente reconhece aqui, e principalmente quando estamos no exterior. Brasil. Existe alguma coisa, né, que acontece em um grande número de manifestações musicais que ocorrem aqui em nosso território, que diferencia da música produzida em outras nações. O que é isso? Qual é esse fator de diferenciação? É o que a gente vai discutir numa segunda etapa dessa conversa. Tá? Posso adiantar uma impressão pessoal. Eu acho que essa não é difícil, não é nada, né, nenhum achado fantástico. Eu acho que essa marca, né, que nos diferencia dos outros, eu posso dar um exemplo de quem dá aula de violão, quem dá aula de percussão, como o Gabi, ele já deve ter passado por isso, dá aula de determinados ritmos para um estrangeiro. Assim como um inglês vem para cá com, digamos, 20 anos de idade, aos 40 ele fala um bom português, com sotaque. A mesma coisa acontece com a música. O cara sabe, ele lê as notas todas certinhas ali no papel, ele entende, na hora de executar, sai alguma coisa com sotaque. Eu acho que esse elemento, ele é mais ligado, ele vem da tradição africana e não da tradição europeia. O que nos define, o que, por exemplo, o baião, né, que não tem essa ligação mais direta com a música africana, muito mais com a música indígena, se é que esse link existe e é possível de ser feito, o estrangeiro aprende a tocar com muito mais facilidade. O samba, não. Né, o Ivan tem até um exemplo de um grande percussionista, um músico extraordinário, que veio aqui estudar a música do candomblé, sabia tudo. Escrevia, decifrava, na hora de tocar, não saía. Saía alguma coisa por ali, naquele, mas não era a essência. Enfim, eu acho que está aí nessa região. Agora, para discutir essa questão, eu acho que a gente tem que passar para um regime de ouvir música. Então, a gente agora vai chamar ao palco o Jean Numan, a gente vai tocar. Eles vão tocar uma música e a gente vai abrir uma discussão com eles sobre o que é música brasileira, o que é música baiana. Eu estou com certo receio de passar tanto tempo apresentando cada um de vocês, que vai correr o tempo da música, né? Vamos para cá, Jean Numan, no palco. Pode ser. Disse coisa. Eu enrolo pra caralho. Obrigado. Deixa eu tirar isso daqui. Pode tirar isso. Isso daqui é só meu, né? Isso aqui é só meu? Pô, pesado esse negócio. Hein? Apresentar os músicos? Pode ser. Sem currículo. Como é o nome do segundo percussionista? Bruno Plata. Isso aí. Olha só, eu posso não falar o currículo, mas o nome tem que ser dito, né? Aqui, ao meu lado, Bruno Aranha no teclado, fera, já toquei com ele. Ivanzinho com esse. Ivan Uol, conheci menino nos corredores da universidade. Ele é o idealizador do Jean Numan, que não é simplesmente um grupo, né? Vocês sabem que é um evento, que acontece todo sábado no Museu de Arte Moderna. Ronnie Scott, no sax soprano, e alto também não, hoje é soprano. No baixo,
Ivan Bastos, grande companheiro de muitas jornadas aí. Muitos anos, né, Ivanzinho? Nossa Senhora. Paulo Muti na guitarra. André Becker, sax e flauta. Bruno Blata. Acertei? Plata, dinheiro. Pô, bacana. E Gabi Guedes, um dos percussionistas mais importantes de Salvador e do Brasil. Com vocês. Com vocês, Janoman.
E a pergunta é, o que foi que a gente acabou de ouvir? Que música é essa? Que gênero é esse? Hein? Jazz? Só isso? É um baião. Então, o mais interessante que eu achei quando o Midian sugeriu que ia trazer o Jean Numan é porque todas essas questões, o que define, o que não define, ou o que não se define, né, sobre a música brasileira, estão presentes no trabalho deles. Nós acabamos de ouvir uma coisa claramente reconhecível como brasileira, mas foi chamado de jazz. É porque as duas coisas estão aí. Né? A gente tem uma linha, né, de tradição brasileira, digamos, aquela coisa da semana de 22, uma linha Mário de Andradiana e uma linha Oswald de Andradiana. A linha do Mário de Andrade é a linha de buscar lá no fundo das nossas raízes aquilo que é autenticamente brasileiro. E é isso que vale. A coisa que o Tinhorão passou a vida inteira defendendo e tal, né? Mas e a linha do Oswald de Andrade é outra. Nossa natureza é antropofágica. A gente recebe tudo que vem de fora e transforma em música brasileira. Alguém aí está a fim de explicar? Ou pelo menos dizer qual é a sua concepção de música brasileira? Acho que o Rony tem boas palavras para isso e gosta de falar. Eu estou segurando ele aqui, viu? Não, eu quero que você fale também, viu, Ivanzinho? Qualquer coisa eu falo, companheiro, como é que é? Conclua, companheiro. Acho que você já falou muito sobre isso, né? Questões importantes, né? Não adianta ser brasileiro para fazer música brasileira, né? Pode ter um cara que nasceu no Brasil e você toca uma música que ninguém vai identificar como brasileira, né? Então, a intenção de quem está fazendo e o reconhecimento de quem está ouvindo, né? Se o público identifica elementos naquela música como brasileiros, essa música se torna brasileira nesse momento, né? Não adianta o cara sozinho achar que está fazendo música brasileira e ninguém reconhecer como brasileira. Eu acho que no caso da música da gente tem um elemento que dificulta um pouquinho mais, que a gente faz música instrumental. Então, quando você faz música, canção com letra, com português, as pessoas já reconhecem muito por aí. Quando a gente faz uma música que é instrumental, os elementos de reconhecimento ficam mais no ritmo, numa melodia que é conhecida. Por exemplo, essa música é uma música de Milton Nascimento. Não é das mais conhecidas de Milton, mas é uma música de Milton. Então, algumas pessoas podem reconhecer por aí também. Mas, assim, o ritmo é um elemento mais forte de reconhecimento, eu acho, da música brasileira. Né? Os vários ritmos que é mais rítmica, com certeza. Ele tem uma história interessante. O Ivan tem uma história interessante que eu falei aqui de passagem desse percussionista. Não sei se é ela que você acho que seria bacana. Era ano de 1983 e eu cheguei de Nova York e fui fazer uma viagem com meus pais. Assim que cheguei, tinha esse músico aqui que tinha ganhado uma bolsa de estudos daquele Rotary Club e ele passou um ano inteiro estudando a cultura afro-brasileira. Talvez Gabi John Aruti, né? Você deve ter conhecido. E ele chegou, aliás, John Aruti, ele é uma célula fundamental para a criação da Axé Music como ela é hoje. Porque ele contaminou a mim, a Tony Molla, a Carlinhos Brau e outros músicos, porque ele tinha a norma culta do bem fazer, da dita cultura da salsa, né? Inclusive, antes de John Aruti, as pessoas faziam salsa aqui em Salvador de uma maneira incipiente. A partir de John Aruti, todo mundo quis entrar na norma, né? Então, Gabi mesmo sabe fazer um tumbal certinho, não sabe, Gabi? Talvez não tenha aprendido com ele, mas... Eu estudei muito com Santana. Lascou agora. Beleza. Eu ouvia muito o Santana, né? Então, não conseguia identificar onde estava o primeiro tempo do tumbal da salsa, né? Tumbal é assim como a gente tem o pandeiro que faz uma linha assim, o tumbal é a forma de tocar. Bruno, faça aí, Bruno. Bruno, faça o tumbal aí. Workshop. Não. Aí o Bruno já começou errado, da forma que eu ouvia. Justamente. Tem porque o primeiro tempo, aí mesmo, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Tá nesse tempo fechado. 1. Esse é o 1 e ele já começou.
Mas aí, Gabi, eu vou, companheiro. Ô, Gabi, peraí, aí é o seguinte, pela ordem, companheiro, pela ordem. É o seguinte, o que a gente aprendeu com a Gabi tem toda a razão, mas ao mesmo tempo existe uma regra, porque o que John Arut explicava pra gente é que, veja como a coisa se desenvolve, né? Existe uma tendência de um jazz uma música afro-cubana que não respeita certos ritos, né? E ele aprendeu com um professor chamado Frank Malabé, que era um cara muito rigoroso e que se dizia que era dele a cultura correta da afro-cubana. Então, ele dizia o seguinte, que para você começar um tumbal, você tinha que fazer isso. Toda vez que você começar, você tem que fazer. Tem... Mas enfim, vamos falar melhor, certo? O tumbal baiano seria esse aqui, né? Na verdade, essa levada aí, a galera chama de tamanquinho, né? Quando começou muito aquela levada do Fialuna e expressar essa coisa do timbal nas levadas da música popular aqui, né? Então, era muito mais desse, né? Assim como o Fialuna passou muito sobre essa levada e outros percussionistas também começaram a estudar sobre isso e montar seus projetos, assim como o Carlinhos e o Carlão e o Carlos e... Mas olha, falando... os parênteses são maravilhosos, né? Pois é. Mas o John Arut, o que é que aconteceu? Ele estudou, sabia a norma culta da cultura afro-cubana e queria aprender a música baiana por osmose. E ele não conseguiu essa... A gente chama osmose, né? Quem faz química aqui sabe. Que é uma gíria que quer dizer assim, uma metáfora de alguém que aprende a coisa sem nem saber que aprendeu. E isso é curioso, porque você pode ter um músico ruim com um bom sotaque. Mas ele é um músico ruim, digamos assim, né? Eu presenciei isso lá no Samba Leva Eu, que toda hora Edinho chegava para mim, Edinho tinha uma moto, fazia um serviço com a moto dele, chegava para mim, rapaz, eu quero tocar percussão. Eu quero tocar percussão. Como é que faço para tocar no chiclete? Porque eu gosto do chiclete, que não sei o quê. Você conhece Daniela, você conhece não sei o quê. E eu nunca levei fé em Edinho. Um dia Edinho apareceu tocando. Tocava muito mal, mas ele tinha muito mais sotaque do que eu, né? Porque ele era de dentro da comunidade. Ele podia não ser músico. Agora vou mandar uma de antropólogo. Ele era êmico. Êmico, né? Os antropólogos. Pô, como é isso aí? Ele era de dentro do negócio. Né? Endógeno, não é estrangeiro, né? Exato. Não é exógeno. Uma vez um alemão chegou para mim e disse: eu gosto muito de música baiana. Eu quero aprender música baiana. Quantos dias você vai passar aqui? Ele, 10 dias. Eu, porra, 10 dias é foda. Agora o André Becker quer falar também, eu discutir essa questão. Nós estamos nesse território, música brasileira, música baiana. Vocês estão vendo a complexidade da definição, gente? Só ali 2 toques, são milhares. Eles fizeram 2 pequenos toques ali, numa tensão de descobrir o que é, como é que faz. Agora você imagina a quantidade de toques desse, de claves, como se chama, né, de estruturas rítmicas que existem, que definem só a nossa música. Só no reino do samba a gente ia levar pelo menos uns 6 meses estudando aqui, cada um deles para entender. É muito complexo. Manda. André Becker. Boa noite. Eu gostei muito da sua palestra, fiquei o tempo todo ali falando, perturbando sua palestra, porque estava à vontade de falar uma coisa, eu vou falar uma coisa bem curta, mas assim, já que a gente está no meio acadêmico também, eu queria só salientar aqui, porque se depender deles, eles não falam, né?
Temos aqui doutores, mestres isso. Essa banda é uma banda de professores. Da academia e fora da academia, mas, assim, em particular, a música brasileira, né? Eu queria aqui salientar que o curso, fala Rony Arquibaldi Scott Jr. foi um dos criadores do Departamento de Música Popular da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, e nosso diretor aqui... Olha o nome do cara que construiu o curso de música popular brasileira. Isso é Brasil. Ronnie Scott Archibald Jr. Eu vivo o Brasil, gente. Bom demais, bom demais. O Ivan sempre foi chamado de louro, né? Porque ele tem essa aparência nórdica. E, bom, em suma, o que eu queria dizer, na verdade, da sua palestra, é que tem uma coisa muito interessante quando você falou de definição de música. E eu lembrei de uma aula que eu fiz que acho que o Roninho fez também, Ivan também, com o Manel Veiga, que pediu uma definição de música. O que é música? E aí todos os alunos, no primeiro ano, todo mundo tentou dar uma definição de música. E ele quebrou todas. Nenhum. Então eu queria, de repente, lançar esse desafio aqui. Se alguém pode escrever num papel uma definição de música. O que é música? Porque a música contemporânea, ela extrapolou. Máquina de escrever vira música, campainha é música. Todo mundo aqui toca campainha, né? Alguém não toca campainha aqui? Ninguém toca campainha aqui? Alguém toca campainha aqui? Todo mundo toca campainha. É instrumento musical. Hoje em dia já é considerado, qualquer ruído pode ser Então, quem quiser fazer uma definição de música, o Guilherme também, não sei se você tem uma definição. Eu não, quem sou eu? Eu não, estou fora. Perigoso demais. Guilherme, eu posso dar um exemplo prático aqui? Pode. Gabi, você toca o triângulo dessa música que a gente tocou agora? Vai lá. Só Gabi mesmo, só Gabi. Sem os pais... Mas isso aqui, sem ele, funciona. É a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, eu estou exagerando aqui, né? Eu estou fazendo um funk. Caricato. Mas eu quero me ater aqui ao prato, certo? Então vamos lá. De novo. Agora vai. Não dá para tocar isso. Apesar de eles estarem tocando a mesma figura, aproximadamente, não soma agora, se eu como fizer, o Brasil. Se eu fizer, faça aí agora. Não, faça certo. O erro sou eu. Aí já começa a aparecer o encaixe brasileiro. Aí eu vou para uma questão antropológica, física, metafísica ou não. Que é o seguinte, a música brasileira nasceu com vários instrumentos em que você, com uma mão só, você toca duas coisas. Só toca duas notas. Você tem um ganzá aí, Gabi? Um ganzá? Um ganzá não. Porque o que eu quero falar é o seguinte. Não, eu queria um ganzá mesmo, não tem não, né? Segura aqui, é porque esse instrumento vai e volta, certo? Então, se eu fosse fazer de uma mão só, eu não conseguiria fazer isso. Uma mão só. Tem que ser muito habilidoso para fazer. Não dá, né? Aí você usa bate em cima, bate embaixo. O ganzá também, vai em cima e vai embaixo. Tic, 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 tic. Aí, isso. Então, para você fazer o resumo desse samba em instrumentos que não são brasileiros, como a bateria, teoricamente não é um instrumento brasileiro, aí você tem que adaptar o instrumento a uma mecânica, parece complexo, mas é muito simples, porque a música nasce dos instrumentos que você toca a música também. É verdade. Você não simplesmente diz assim, estou criando um samba, traga para mim um pandeiro. Não, eu tenho um pandeiro e ele está me ajudando a fazer a minha música, né? Entendeu? Então, é por isso que a salsa tem um sabor diferenciado, porque o indivíduo, quando toca conga, toca com a diferença de mãos, que a gente chama de dedilhado, né? A mão faz isso, a outra faz assim, que é diferente do pandeiro de samba, né? Então, o cara vai fazer um pandeiro no samba, ele faz...
Pronto, para fazer, Bruno. A gente que é brasileiro não sabe, porque já está internalizado. É natural, aqui, né? É. Mas você dê para qualquer O pessoa. recôncavo já apareceu aí, ó, todo. Entenderam? Olha, eu acho que as provocações necessárias foram feitas e eu acho que tem uma boa literatura sobre música brasileira, né, sobre o que é essa tentativa de definir. Tem um livro muito interessante de uma ex-professora daqui também, chamada A Trama dos Tambores, da Goli Guerreiro. E ela explica por que a música brasileira, isso é interessante para todo mundo aqui, viu? Esse livro da Goli chama Trama dos Tambores. Por que que no Brasil, os tambores têm tanta importância na nossa música popular e ajudam a constituí-la, e nos Estados Unidos não? Tanto que a bateria americana, isso daqui vem tudo da música sinfônica, gente. Isso daqui vem da música de orquestra. O bumbo, a caixa clara, os pratos. A nossa não. Houve alguma coisa política no nível da repressão, tá? Ou então a força civilizatória lá foi mais, entre aspas, hein? De impedir que eles fizessem a música deles e aprendessem a música do dominador, e aqui houve mais liberalidade na prática da música deles. Os tambores cresceram aqui, como não cresceram na música americana. Eu acho que está na hora da gente ouvir, né? Ouvir dançar um pouquinho. Oi? Agora uma música americana.
Professor, a gente fez questão de tocar essa música. Teve até como é que chama? Um conflito saudável entre a minha proposta e a de André Becker. Tanto que, não sei se vocês perceberam, no final ele explicitou uma levada mais, como se fosse um candomblé. Essa música, ela em 5 tempos. Foi numa época em que esse Dave Brubeck, a música não é Dave Brubeck, né? A música de Paul Desmond. Ele fez a música em 5 tempos. Então, ficou sendo a marca deles fazer música em 7, em 5, que vocês conhecem uns. Além dessa música, que é relativamente famosa, essa aqui. Somar você. Vai, velho, você joga. É isso aí, tá se amarrando. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Quem consegue cantar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só Lula não pode fazer essa regência. Então, na verdade é o seguinte: a norma culta do Take 5 é toda em shuffle, certo? É o 5, mas todo no que a gente chama em inglês shuffle, que eu acho que shuffle em inglês significa embaralhar, né? Você shuffle as cartas. Era uma música que fez muito sucesso, que pô, de uma mão só é foda. Que é tipo essa aqui, né? Essa é a base da música estadunidense. Que quase tudo na música estadunidense tem esse sentimento de... Essa não deixa de ser... Mas quando a gente toca, eu fatalmente acabo pela presença de Gabi também, da percussão, aí já fica uma coisa, como a gente chama de um meio lá, meio cá, né? Dá uma levada um pouco mais brasileira. Podia fazer faça a sua levada mortal aí, Gabi. Isso é uma antropofagia que você falava, né? Que não precisa exatamente fazer uma reverência à música estadunidense. Na verdade, a gente se sente dono de qualquer música que passar pela gente, a gente sai mandando. E Van Basten, por exemplo, fez uma música chamada Alaúde, que a gente já faz ele fez em... Ele vai falar porque ele é professor, ele vai falar porque que ele fez Alaúde. Peraí. É Alaúde mesmo? Alaúde eu fiz pensando num baião, mas um baião que o professor Guilherme tinha falado ali, que provavelmente é a origem indígena, mas fala-se também que pode ser a origem moura, né? Pois é, tem várias ideias. Agora tem um ritmo que eu esqueci o nome agora, árabe, que é muito parecido com o baião. Aí por isso que eu fiz essa música, eu compus ela no baixo, ela tem harmonia super simples. E na realidade funciona muito bem. A gente já teve caso de tocar com pessoas, né, justamente de lá do Oriente, argelino e tal. Sábado mesmo teve um alemão de origem turca, não, iraniana, que é persa, já é outra jogada, não é árabe, é outra coisa. E entra facilmente, o cara se incorpora, porque parece que é um ritmo muito antigo, né? Então mesmo pra gente que tem uma civilização, a gente já pode chamar isso, né? Uma civilização híbrida, não recente, mas a gente se utiliza de coisas ancestrais, né? Então, muito antigas. Então, é mais ou menos essa levada aí.
Agora, um conceito legal de falar, que o professor Guilherme falou muito aqui sobre isso, que hoje em dia se fala muito de hibridação. Então, na realidade, tudo é muito híbrido, né, por conta dessas coisas todas. Agora, como nossa raiz africana é muito forte, então esse talvez seja o elemento diferenciador, né, que dá essa identidade. Por isso, falar que o samba é uma unidade brasileira também tem a ver porque samba é africano. Então, no caso da Bahia, a gente tem um samba diferente, um sotaque diferente, mas tudo está lá nessa origem, né, que é uma origem ancestral muito antiga também. Tem várias samba, Vamos tocar um pouquinho, né? Eu achei interessante a gente tocar essa música, o Take Five, que é uma música americana, porque eu acho que muita gente não identificou nada de brasileiro nela. Quer dizer, se tem uma coisa assim que eu vi uma brasilidade ali, eu acho que seria muito difícil nessa música específica. Então, assim, mas assim, de maneira geral, um público, um brasileiro, né, um cidadão de Salvador ouvir essa música não vai identificar como uma música brasileira. Então, isso aí é mais uma prova disso, né? Que precisa ter alguns elementos que identifiquem. Fazer uma música de Caymmi, né? Um arranjo nosso aqui de uma música clássica. Fazer o alude. Então fazer a composição de Van, que tem essa fusão do baião com a música árabe, assim. Mas bem mais disfarçado, né? Acho que não dá para dançar o forró com esse baião. É mais dança do ventre por aí. Só para destacar que a laúde, que significa um instrumento musical, né? Que é um dos ancestrais, junto com a vihuela do violão, do nosso violão, da guitarra, é uma palavra árabe, de origem árabe.
Chegou André Becker, terminando. Então, pra gente não deixar de fazer uma música... Isso. Vamos fazer uma música agora, uma influência totalmente da música baiana, uma música com Caetano. Rola também.
Quero agradecer também o convite, agradecer a Guilherme, que fez uma brilhante palestra, e ao Jorge. E vamos tocar a última música, que é uma composição de Ivan Bastos, né, dedicada aos percussionistas da Bahia, ao universo percussivo baiano, chama Eire Ela B. Pode dançar, quem quiser dançar, levanta pro lado. Aí é pra fazer o quê? Vai encerrar, aí você dá um microfone aqui, ó. A qual ele vai levantar daqui. O Guilherme estava falando, né? Esse é o daqui, ó. E o daqui, ó, não vai funcionar mais não. Só esse aí, ó. Se você quiser ir no banheiro, beber água, pode. Ele vai começar a falar, porque a gente vai estar tudo bota aqui, ó. Tira que hora, quando ele começar a falar, aí já vai encerrar. Com a água.
Obrigado. Ô, gente. Sábado tem Janumã, só para ir dizer, não sei se é. Tá. Não fala, não. Estamos lembrando mais uma vez aqui que todo sábado tem Janumã, não é isso? Show, faça a lua, e tem um pôr do sol também maravilhoso. E quero agradecer aqui em nome de toda a comunidade da Unijorge, né, ao professor Guilherme Maia, a todos esses músicos que estão aqui, que mostraram para a gente que não basta ter conhecimento, porque são todos mestres, doutores, mas também ter a competência e o querer muito grande de mostrar para a gente. E nós temos uma aula maravilhosa, como nós tivemos hoje, e com certeza, como eu falei no início, uma experiência memorável para todos nós. Muito obrigado a todos vocês e boa noite a todos.